Você já parou para pensar que o seu maior inimigo e seu maior aliado podem ser a mesma coisa? Tá ligado no ego, né? Aquela vozinha dentro da cabeça que às vezes te eleva e às vezes te derruba, que te faz se sentir o cara mais foda do rolê ou o seu maior lixo do mundo. Mas será que o ego é uma bênção ou uma maldição? Esse papo não é só psicologia de botequim, nem papo furado de autoajuda barato. É uma questão filosófica, espiritual, que mexe no âmago do que a gente é. O ego pode ser o motor que te impulsiona para frente, ou o veneno que te paralisa. E entender qual lado você está alimentando é o que vai definir se você vai ser um guerreiro inabalável ou só mais um saco de carne perdido no meio do caos. Esse vídeo é para quem está cansado de ficar no meio termo, de oscilar entre a humildade falsa e o orgulho tóxico, de ser prisioneiro do próprio eu. Se liga, o ego não é só aquele cara chato que fala demais, ele é um sistema complexo que pode salvar ou destruir sua vida. Então, bora entender isso de verdade, para você dominar seu ego e não deixar que ele te domine. Se tá na pegada, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Vamos junto, guerreiro. O ego é um bagulho doido, mano. Ele é aquele cara que quer te proteger a qualquer custo, que não deixa você se sentir fraco, que te coloca no pedestal quando você conquista algo. Mas ao mesmo tempo, é esse mesmo ego que cria aquelas vozes internas que te sabotam, que te fazem duvidar, que te puxam pro fundo do poço quando você menos espera. É uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Sabe aquela história do monstro que a gente tem que alimentar? O ego é igual. Se você ficar alimentando ele só com orgulho, vaidade e comparação, vai virar uma bomba relógio que explode dentro da sua cabeça. Mas que se você conseguir alimentar o ego com humildade, autoconhecimento e propósito, ele vira um aliado poderoso. O filósofo Aristóteles já dizia que a virtude está no meio termo, no equilíbrio. E o ego não é diferente. Ele precisa ser equilibrado, compreendido, domado. Quando você entende que o ego não é seu inimigo, mas uma parte de você que pode ser guiada, aí começa a transformação. Porque o problema não é o ego em si, mas a cegueira que ele cria quando a gente não percebe que ele está nos controlando. E é aí que mora a diferença entre o cara que vive na prisão do próprio ego e o guerreiro que domina o próprio eu. Uma parada que pouca gente entende é que o ego também está por trás da nossa busca por aprovação. Você já se pegou querendo agradar todo mundo, mesmo quando sabe que isso não é real ou saudável. Isso é o ego querendo manter uma imagem, querendo ser aceito, amado, reconhecido. É um vício em validação externa que muitas vezes te deixa mais perdido do que seguro. E o pior é que esse ciclo é difícil de quebrar porque o ego se alimenta de atenção e reconhecimento. Quando você recebe um elogio, seu ego dá um gás, você se sente poderoso, invencível. Mas quando recebe uma crítica, ele desaba, fica inseguro, se sente menor. Essa montanha-russa emocional é o ego te puxando para cima e para baixo, e você nem percebe. Nietzsche dizia que o ego é um animal doméstico que precisa ser treinado, senão vira fera e te destrói. O problema é que muita gente vive de bico calado, sem treinar esse animal. E aí o ego cresce solto, descontrolado, tomando conta das decisões, das emoções, da vida. Mas sabe o que é o seu mais louco? Você tem o poder de domar esse animal, de ensinar o seu ego a ser seu aliado e não seu carrasco. E isso começa com o seu autoconhecimento, com a coragem de olhar para dentro e encarar o que você realmente é, com suas luzes e sombras. Outra coisa que muita gente esquece é que o ego também é responsável pelas nossas maiores limitações. Ele cria barreiras invisíveis que te impedem de crescer, de arriscar, de se expor. Sabe aquela vozinha que diz, você não é capaz, você não vai dar certo, melhor nem tentar? Essa voz, meu parceiro, é o ego jogando contra você. E o pior é que o ego não faz isso para te ferrar, ele faz para te proteger do que ele enxerga como ameaça. Mas na real, essa proteção é uma prisão, uma zona de conforto onde nada acontece. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso, quer mudar, quer crescer, mas tem medo do que o ego faz com a gente, quer se libertar, mas não sabe como enfrentar esse monstro interno. Mas vou te contar uma parada, o segredo não é matar o ego, porque isso não existe. O segredo é aprender a conviver com ele, a entender quando ele está tentando proteger e quando ele está te sabotando.
E mais do que isso, a escolher qual voz você vai escutar. Você pode escolher escutar a voz da coragem, da determinação, da autenticidade. Ou pode continuar ouvindo o ego que te limita, que te trava, que te afasta da sua melhor versão. E essa escolha é sua, guerreiro. Agora, mano, pensa comigo. Quantas vezes você já deixou o ego te dominar e te fazer agir de um jeito que lá no fundo você sabia que não era o melhor? Quantas tretas, quantos rolês, quantas decisões erradas vieram dessa conversa tóxica que seu ego manda? O ego, quando não controlado, vira um ditador que não aceita opinião contrária, que não admite erro, que quer ser sempre o centro das atenções. Mas o verdadeiro poder, o poder real, não está em se achar melhor que os outros, está em se conhecer, em reconhecer suas falhas, em estar disposto a aprender e crescer. Jesus, o cara que mudou tudo, falou que quem se humilha será exaltado. Humilhar o ego não é se diminuir, é se libertar do que te prende. É abrir espaço para crescer de verdade, sem máscara, sem medo, sem pose. Porque, mano, o ego é uma faca de 2 gumes. Ele pode te elevar ou te destruir. E a diferença está na forma como você lida com ele. Então, se liga, ser um guerreiro inabalável não é ter ego zero. Isso é utopia, é ter o ego no lugar certo, na dose certa, na frequência certa. É saber quando deixar ele falar e quando mandar calar a boca. E isso, parceiro, é uma luta diária, mas é uma luta que vale a pena, porque dominar o ego é dominar a si mesmo, e dominar a si mesmo é o começo de qualquer conquista verdadeira. Agora, deixa eu te falar uma coisa que pouca gente tem coragem de dizer. O ego também pode ser um baita combustível para sua ambição e crescimento. Não é o vilão da história, mano. É um motor que pode te impulsionar para frente se você souber usar direito. O ego é o que faz você querer mais, querer ser melhor, querer vencer. É o que te levanta quando tudo parece cair. Mas tem um detalhe. Esse combustível só funciona se você tiver consciência do caminho. Se você deixar o ego te controlar, ele vai te levar para qualquer lado, até para o buraco. Mas se você usar o ego com sabedoria, ele vira um aliado poderoso na sua caminhada. Por isso que o lance não é matar o ego, é domar o ego. É transformar esse fogo interno em energia positiva. É usar essa voz interna para te motivar, te proteger, te guiar. E para isso, mano, tem que ter autoconhecimento. Tem que se olhar no espelho, encarar o que não é fácil, aceitar a sua humanidade. Porque só assim você vai virar o comandante da sua própria vida e não o refém de um monstro interno chamado ego. Chegando na reta final, meu parceiro, é hora de juntar tudo que a gente falou e colocar para funcionar. O ego não é inimigo, nem herói. Ele é uma ferramenta poderosa, uma parte sua que precisa ser entendida, respeitada e controlada. Quando você aprende a domar seu ego, você se liberta das amarras que te prendem, o orgulho tóxico, a insegurança paralisante, a busca incessante por validação. Você vira um guerreiro inabalável, que não se deixa levar pelas tempestades internas, que sabe que a verdadeira força está na humildade, na coragem e na autenticidade. Jesus falou que o primeiro será o último e o último será o primeiro. Isso é sobre ego, mano. Sobre deixar o orgulho de lado para encontrar a verdadeira grandeza. Então, guerreiro, fica a mensagem. Não lute contra seu ego, aprenda a dominá-lo, use ele a seu favor, mas nunca deixe que ele te domine. E se essa mensagem bateu forte, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir essa real. Seja um guerreiro inabalável, viva com coragem, porque o mundo não vai te esperar. E lembra, o verdadeiro poder está em se conhecer e se dominar.